pessoas queridas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Felizmente. Me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica. Estou aqui com minha parceira, doutora Mônica Costa, para gravar o mais novo episódio do canal. Nós somos uma plataforma de educação em psicologia. Nós acreditamos que conhecimento é poder, mas que conhecimento fundamentado é poderosíssimo. Então, a cada quinzena, recebemos aqui convidados, ou falamos, da nossa expertise em psicologia. Nós temos anos de experiência clínica, experiência prática, né? Então, a gente traz para vocês o nosso conteúdo, a nossa expertise, para que a gente possa e transmitir a mensagem que a gente acredita, que é possível ser feliz, que é possível viver bem, que é possível ter uma vida iluminada. Não é fácil, mas possível é. Então, a gente compartilha aqui os nossos conhecimentos. Então, estamos aqui hoje, né, doutora Mônica? Isso, eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, trabalho com psicoterapia, reabilitação cognitiva e ainda ouso fazer desenvolvimento de pessoas nas organizações de trabalho. Perfeito. E estamos aqui recebendo um convidado especialíssimo. Esses dias, no consultório, minha colega Socorro, ela disse assim: Thaís, você tá muito faladeira, viu? Eu tô vendo você aí em todos os lugares falando muito. Hoje eu não vou ser faladeira, Socorro, hoje eu vou ser escutadeira. Porque hoje a gente vai trabalhar uma temática importante, mas uma temática onde eu tenho muito que aprender, que é saúde e espiritualidade. Então, nós trouxemos o professor Ezi George. Se apresente para a gente, para o nosso público. Bom, como eu disse, meu nome é Ezi, não é? Eu sou professor aqui na UFPB, também sou professor permanente no programa de pós-graduação da UFPE em Recife. Lá eu estou ligado ao núcleo de educação e espiritualidade. Então, além de algumas áreas de formação, também sou mestre e doutor, com alguns trabalhos publicados aqui no Brasil, mas também em mais de meia dúzia de países. Estou me referindo praticamente aos artigos científicos, às nossas pesquisas, mas também sou autor de alguns livros. Agora, por exemplo, a editora Mercado de Letras está publicando o meu 7º livro especificamente sobre espiritualidade e formação humana. Perfeito. Olha aí, né? Pois é, nós tivemos a oportunidade de participar de um evento em janeiro, Janeiro Branco. Nós fomos, eu e Thaís, e lá tivemos o privilégio de lhe ouvir, Ezi. E eu fiquei muito encantada. Não, porque como eu participo muito de eventos, eu sou um aprendiz, e a gente termina desenvolvendo uma sensibilidade, né, para falas que nos ofereçam conteúdos que preenchem a nossa alma. E eu senti pelo seu tom de voz, pelas metáforas que você usou. E assim, foi realmente... Eu até nem imaginava que eu fosse para aquele evento e fosse ficar tão preenchida espiritualmente. Que bom, fico feliz por essa impressão de E eu alma. nem tinha lhe passado esse feedback, porque estava tão cheio no dia que não tinha como tietar, né? Você é generosa, né? É sempre bom. O lugar da escuta é um lugar de generosidade. E aquilo que eu ouço também diz muito da maneira como eu me penso, da maneira como eu me vejo, da maneira como eu me cuido, da maneira como eu me sinto. E muitas vezes aquilo que eu ouço também me preenche à medida em que eu me sinto aberto, principalmente aos novos diálogos, não é? E quando a gente participa de um evento, eu sei que as nossas expectativas, elas são as mais variadas possíveis. Mas o acolhimento é fundamental para que nos sintamos não somente correspondidos, mas muito mais do que isso, afetados existencialmente, né? E saiamos dos nossos encontros comprometidos com aquilo que ouvimos, com aquilo que estamos fazendo de nós mesmos. Perfeito. Uma frase, né, que você trouxe e ficou muito reverberando na minha cabeça é: saúde mental é uma questão de saber ser e saber-se. Saber-se. Isso. Perfeito. Ficou... Vira e mexe, ela Você volta. vê, né? Porque é entre o saber ser e o saber-se que estão os nossos processos de acessos às consciências profundas, não é? Os nossos próprios acessos acontecem aqui, nessa linha que é tênue, às vezes é invisível para nós, mas que está a todo tempo recebendo também, doando, contribuindo, enfim.
O processo de saber-se, o processo de conhecer-se, é um processo de uma vida inteira. Não tem pódio de chegada. Não tem pódio de chegada, mas é sempre via de passagem. Sim. Né? Estamos sempre a caminho. E essa é uma questão fundamental para quem discute espiritualidade e para quem discute saúde mental. É entender que nós não somos seres de partidas apenas, também não somos apenas seres de chegada. Nós somos seres de passagem. Estamos em processo, nos fazendo e nos constituindo a todo tempo e historicamente. É aqui que está a diferença entre o homem e o objeto, o homem e as coisas. As coisas nascem não prontas, vão se gastando, depois são descartáveis ou descartadas e substituídas. O homem não. O ser humano nasce não pronto, vai se fazendo e se ressignificando a partir de si e, é lógico, também por dentro das relações que vai construindo. Perfeito. Falando historicamente, eu vou trazer perguntas, né? Como eu disse, hoje eu não vou ser faladeira, eu vou ser escutadeira, mas eu pensei em algumas perguntas para a gente aqui conversar sobre. E, historicamente, a ciência e a espiritualidade eram áreas distintas, né? Até dentro da nossa área, estudiosos como Freud, por exemplo, se relatava, né? Se declarava não religioso, considerava as manifestações espirituais algo até patológico. Nós temos também Jung. Jung já tinha uma relação melhor com a religião, já tinha uma relação melhor com as religiões, com os deuses, com Deus, com o sagrado. Até muito recente, 1980, eu sou de 82, ou seja, da minha época, Albert Ellis, que foi um grande influenciador do TCC, ele trazia uma referência ruim em relação a essa relação da espiritualidade e da saúde. Vitor, tu bota pra gente os slides. Eu até trouxe a reflexão dele, que eu achei muito interessante pra gente iniciar aí a nossa conversa. Ele traz o seguinte: religiosidade é, em muitos aspectos, equivalente a pensamentos irracionais e distúrbios emocionais. A solução terapêutica elegante para problemas emocionais é não ser religioso. Quanto menos religiosas elas são, as pessoas, mais saudáveis emocionalmente elas tendem a ser. Albert Ellis, 1980, né? Mas nos últimos 40 anos, as pesquisas, os estudos, a ciência e a religião e a espiritualidade, elas andaram juntas. Mas me vem essa dúvida. O que é espiritualidade? Qual a diferença de religiosidade? Existe diferença entre espiritualidade, religiosidade e religião? Professor. Ótimo. Vou resgatar um pouquinho antes, tá certo? E tentar fazer um diálogo aqui, uma construção entre espiritualidade, religiosidade, e vou colocar aqui o campo da própria psicologia. Ótimo. Mas ao invés de pensar nos últimos 40 anos, vamos um pouquinho mais para trás. 400 anos em média antes de Cristo. Tem um grego que vai ao templo de Delfos, numa época em que toda interpretação da vida se dava a partir dos deuses, estou me referindo à mitologia. E aí esse sujeito vai ao templo de Delfos em busca de respostas para as suas próprias angústias e inquietações. E ao invés de receber do Deus ou do espírito, não é? Ou do daimon que o afeta diretamente, um conjunto de regras comportamentais para seguir, temer e fazer, ele simplesmente ouve desse espírito uma problematização. E aí a voz que vem do oráculo diz para ele assim: conhece-te a ti mesmo. Estou me referindo a Sócrates. Perfeito. Numa época em que ele mesmo foi acusado de abandonar os deuses, porque já não queria mais apenas se deixar pensar pelas interpretações externas, mas queria autocompreender-se ou acessar os seus núcleos mais profundos. Nessa mesma época, Sócrates não somente nos ajuda a diferenciar o que é religiosidade do que é espiritualidade, como também indica o próprio caminho que a psicologia pontua do ponto de vista da anamnese, que pretende, a partir desse olhar do sujeito voltado para si, veja,
viver aquilo que é o projeto de existência de todos aqueles que estão comprometidos com as suas próprias histórias realmente, que consiste no famoso conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Do autoconhecimento. Para, a partir daí, tomar as decisões próprias da vida, mas, ao mesmo tempo, decisões coerentes com aquilo que nós somos do ponto de vista da nossa humanidade. Eu venho aqui para colocar de maneira bem simples assim. Veja, é que religião ou religiosidade não é o mesmo que espiritualidade. Do ponto de vista do Ocidente, a religião está basicamente confinada ou limitada a dogmas, rituais e pressupostos morais, sociais e etc. Do ponto de vista da espiritualidade, nós estamos pensando a espiritualidade enquanto um processo de formação humana, aonde necessariamente esse sujeito, veja, não precisa ou não deve ou não se sente obrigado a estar ligado a nenhum campo de caráter confessional. Como conversamos ainda há pouco, partindo do pressuposto de que nem todo mundo que é religioso é necessariamente espiritual. E aí, se eu pego o advento dessa semana e, por exemplo, o contexto da própria tradição cristã, observe que os maiores problemas que Cristo enfrentou, e isso está ou estão esses problemas registrados nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, nunca foi com prostitutas, ele não teve problema com nenhuma delas. Ele nunca teve problema com nenhum pobre, ele também não teve problema com nenhuma pessoa portadora de atipias, mas todos os problemas, ou os maiores problemas de Cristo, foram sempre com religiosos. O mais interessante, né, que quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, Cristo e os seus discípulos estão sendo questionados pelo simples fato deles sentarem à mesa e comerem sem lavarem as mãos. Aí, os fariseus religiosos chegam para Cristo e questionam: mas como é que pode? Os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Até que Cristo vem e diz assim: não há problema nenhum em você comer sem lavar as mãos. O problema é você se sentir puro, quando na verdade esse sentimento ele é um esconderijo daquilo que de mais impuro cada um traz dentro de si. Aí ele vem e arremata e diz assim, citando o profeta Isaías: hipócritas, esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Aí vem uma questão. É que a palavra hipocrisia que Cristo usa ali no Evangelho tem um sentido na língua grega de teatro, que é de onde vêm as nossas categorias de teatro, atriz e ator. Na compreensão de Cristo, a religiosidade naquele momento era simplesmente uma representação externa de uma verdade que interiormente não fazia nenhum sentido para esses religiosos e fariseus. Nesse mesmo contexto, Cristo vem e diz que o verdadeiramente espiritual não é aquele que simplesmente representa o que não é, como também o verdadeiramente espiritual não é aquele que, seguindo regras externas, pode se sentir ou validado espiritualmente, seja diante de Deus e diante dos homens. Cristo disse que o problema da espiritualidade não está necessariamente em comer sem lavar as mãos, mas o problema da espiritualidade, aliás, o desafio da espiritualidade, assim como o problema da religiosidade, encontra-se numa única questão: naquele lugar de onde a psicologia pretende também nos ensinar, ou nos tirar, ou nos ajudar a passar, que é aquele em que eu preciso, consciente de mim mesmo, dar conta ou enfrentar as minhas próprias incoerências. Estou vindo aqui para colocar de maneira bem simples assim, é que religiosidade necessariamente não é sinônimo de espiritualidade. E que a espiritualidade, muito mais do que ser um caminho determinante de regras ou de comportamentos, pretende, acima de tudo, nos levar a um lugar de uma consciência profunda, por onde, à medida em que eu dou conta de mim, eu também acesso à transcendência, e nesse diálogo eu também me abro às melhores relações com o outro, já que a espiritualidade também nunca se dá fora das relações. Pelo contrário, as relações também servem para confirmá-la.
Sócrates que o diga. Perfeito. Eu gosto muito de uma fala do padre Fábio de Mello que diz assim, Deus é amor. Jesus veio aqui, né? Você trouxe a referência aí dos Sim. evangelhos para fazer o bem, para amar, para respeitar, mas o fã-clube é pesado demais. Mas aí onde está a questão, não é? Porque nós somos cidadãos num contexto cultural determinado por uma visão de mundo cristã que também se distanciou do Cristo do Evangelho. Veja, se nós pegarmos, por exemplo, a nossa realidade de Brasil, a gente já não sabe mais dizer o que é que significa expressões ou categorias como cristão, cristianismo, evangélico, católico, protestante, pentecostal, pós-pentecostal, porque todas essas categorias hoje se confundem com tudo e ao mesmo tempo já não conseguem comunicar tanto, já não comunicam nada sobre aquilo que nós entendamos ser, de fato, o cristianismo do ponto de vista da vivência de Cristo, não é? E não necessariamente do ponto de vista de uma experiência religiosa, esteja ela situada em qualquer templo que for, que seja o que esteja. Essa é uma questão que a gente precisa aprender a enfrentar com maturidade. E o Ocidente, ele foi construído, organizado a partir desses aspectos. Mas é preciso sermos honestos. É de que hoje nem tudo aquilo que se chama cristianismo está conectado à pessoa e à experiência do Cristo. Até uma pergunta que a gente recebeu, ontem a gente postou, né? Tem perguntas aí pra gente sobre esse tema. E uma pergunta era se, acredito que porque a gente tem sofrido esse movimento com as escolas, né? Semana passada a Escola de São Paulo, essa semana a Escola de Blumenau, assim, arrancando os nossos corações em relação a esse meio, se essa questão de espiritualidade, né, de trabalhar essa sensibilidade da espiritualidade deveria ser resgatada pelas escolas, porque em algum momento nós já tivemos essa disciplina nas escolas. Os termos, eles eram ensinados, os ensinamentos, eles eram passados, e hoje a gente não tem mais. Bom, aí tem uma questão bem ampla para a gente conversar. Porque a pergunta que nós temos que fazer necessariamente não é como é que podemos evitar essas tragédias. Mas talvez a pergunta por dentro dela e para além seja assim: como é que a gente pode, de fato, proporcionar a esses alunos uma educação que seja capaz de promover a dignidade humana? Porque observa o seguinte, veja, é que a educação ela não pode estar apenas reduzida ao nível da escolarização. Porque aqui também tem uma outra questão que é preciso diferenciar. É que nem todo mundo que é escolarizado é sujeito educado. Sim. É verdade. É possível que alguns desses agressores um dia tenham frequentado escola e, quiçá, até cursos superiores. Mas veja, necessariamente o fato de alguém ser escolarizado não significa que ele é espiritualizado. Hitler que o diga. Estudou nas melhores universidades da Alemanha, nas melhores escolas da Alemanha, amava obras de arte, adorava música clássica, tomava os melhores vinhos, uísques e conhaques. Mas observa qual foi o seu projeto para Auschwitz, por exemplo, os campos de concentração. Onde é que eu quero chegar? Veja, é que a espiritualidade, enquanto processo de formação humana, ela não visa apenas alcançar o sujeito em uma única dimensão, mas ela pretende ajudá-lo a se desenvolver integralmente. E quais são as concepções que constituem esse sujeito, ou quais são as dimensões? O que é que eu estou chamando de integralidade? Primeiro eu quero observar que integralidade não é sinônimo de completude, não é sinônimo de totalidade. Eu estou usando a categoria da integralidade como uma categoria de aproximação do sujeito humano, mas reconhecendo que o homem é muito mais do que aquilo que nós podemos dizer que ele é. A soma das partes. A soma. Agora, veja, basicamente, a compreensão que nós temos é que o ser humano ele é constituído de 5 dimensões. A dimensão física, biológica, a dimensão racional, onde estão as minhas dúvidas, minhas perguntas,
a dimensão das emoções. Aqui estão os meus medos, minhas esperanças, minhas alegrias, minhas tristezas. A dimensão dos sentidos, porque os sentidos não estão para nós como uma espécie de extensão do corpo, ou quem sabe janela da alma, mas os sentidos comunicam linguagens. São mais do que simplesmente meios de apreensão. E ao mesmo tempo temos uma quinta dimensão que chamamos aqui de dimensão espiritual. E a ideia qual é? É de pensar a perspectiva da espiritualidade a partir de uma categoria usada por um autor alemão chamado Karl Jaspers, filósofo, médico, também psicólogo, não é? Muito influente. E o Jaspers usa uma expressão que eu gosto muito, que é a expressão chamada de existência. Existência. Só que ele pensa a existência não simplesmente como esse tempo entre o nascer e o morrer, mas pensa a existência como um ex, no sentido da expressão alemã, um chamado àquilo que eu ainda não sou, mas que posso me tornar ou vir a ser. E a dimensão da espiritualidade aqui estar como esse lugar da minha consciência mais profunda, ou aonde estão os meus valores éticos e princípios inegociáveis, com o que eu estou comprometido incondicionalmente. E a ideia é de pensar a forma como essa dimensão mais profunda, ela pode iluminar essas outras dimensões, me levando a um comprometimento por uma formação, por onde eu consiga, veja, prestar atenção em todas as áreas. Historicamente falando, a educação sempre privilegiou uma dimensão do sujeito humano, considerando que se dessemos conta dela, estaríamos resolvendo o problema do homem todo. Isso não se confirmou. Por exemplo, os espartanos acreditavam que se cuidássemos do corpo, teríamos o melhor de todos os homens e a mais ideal de todas as sociedades. Mas olha o que eles faziam com as pessoas atípicas. Seus absurdos. A partir de Rousseau, e eu vim aqui bem para frente, nós também passamos a pensar que as questões naturais ou simplesmente emocionais dariam conta do sujeito todo. Depois, com o projeto da modernidade, muito a partir de Descartes, por exemplo, a chamada pedagogia da razão, também se acreditou que a razão sozinha seria capaz de poder administrar o homem todo, dar a ele consciência profunda e a capacidade de construir o melhor dos mundos. Mas observa o que foi que aconteceu com todo o projeto da modernidade. Sim. Veja, olhando assim separadamente, a verdade é que o ser humano sempre foi pensado a partir de uma dimensão dominante. Nesse caso, a perspectiva da integralidade pretende, ao mesmo tempo em que ela reconhece cada uma dessas dimensões, dizer que não podemos pensá-las separadamente, porque elas se complementam, elas se aprofundam, dialogam entre si e promovem ou dão a cada um de nós, a esse sujeito humano, a capacidade de se ver-se integralmente, ou pelo menos de maneira ampla e de maneira abrangente. Veja que do ponto de vista do senso comum e das nossas atividades cotidianas, nós também concordamos que saúde mental não é somente uma questão de mente. A saúde mental também passa por aquilo que eu como, também passa pelo meu sono, também passa pelas minhas relações. E à medida em que eu faço essas afirmações comuns e preciosas, eu também estou dizendo assim, é que eu já não me vejo de maneira departamentalizada, comportamentalizada, mas eu estou, assumindo todos os dias um olhar sobre mim que me diz que eu sou muito mais do que aquilo que os meus olhos veem e que eu sou muito mais do que aquilo que eu simplesmente sinto. E que sendo esse ser de amplitude, de profundidade, mas também esse ser de horizonte, que não está pronto, mas está se fazendo, veja, eu vou me comprometendo com aquilo que é próprio da condição humana. E aí o projeto, e aqui está uma questão, que eu quero problematizar. Aí o projeto não é que eu me torne semelhante aos anjos. O projeto não é que eu me torne iguais aos deuses. Estou pensando na sociedade de Sócrates. O projeto é que eu me torne cada vez mais
humano. E sendo humano, poder também ser capaz de que não há nada mais digno do que isso. Por outro lado, essa dignidade que me ilumina, ela também precisa ser promotora da sua dignidade, da sua liberdade e reconhecedora do seu próprio caminho. É aqui que a educação pode ajudar nos enfrentamentos, por exemplo, né, de situações de violências, de situações de abusos, de situações discriminatórias e etc, etc, etc. Então, problemas como esse que nós vimos essa semana em Blumenau são situações lamentáveis. Mas observa, não é? É que a gente só pensa na educação no Brasil quando as tragédias nos sacodem. Por outro lado, observe que até então nós tínhamos um projeto de reforma do ensino médio que era tudo menos um projeto de potencialização da educação. Pelo contrário, era de enfraquecimento e de empobrecimento. Mais fatias ainda, né? Mais fatias ainda. A gente fala de fragmentação. Falamos de fragmentação. E quando você fala dessa integralidade, que vamos voltar a Sócrates, né? Sim. Conhece-te a ti mesmo. Sim, esse é o caminho. E daí eu gostaria de fazer referência a um professor, o saudoso professor Rubem Alves, da Unicamp. Uhum. Quando ele fala educar é tirar de dentro. Sim. E daí tirar de dentro, professor, quando você fala tirar de dentro, me remete a essa integralidade, da essência. Uhum. Tirar de dentro. Tirar de onde? Da nossa essência. Sim. Daquele pote de ouro, que na verdade não fica no final do arco-íris, fica dentro de nós mesmos. Sim. Né? E nos torna, de fato, pessoas conhecedoras das suas potencialidades, das suas fraquezas. Sim. Né? O que nos torna melhor. Sim. Mas é esse lugar de certificação humana que nos potencializa. É incrível que a ideia de humanidade ou de humanização sempre é usada para tentar justificar o absurdo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Nós temos duas pessoas que vivem juntas, uma machuca a outra, e aí antes de pedir perdão, essa pessoa justifica seu ato dizendo assim: me perdoe, mas eu sou humano. E todas as vezes que eu assumo essa postura, eu estou usando o fator da humanidade para poder justificar aquilo que é absurdo ou aquilo que eu não deveria fazer. O movimento é outro. O movimento não é de validar a minha limitação. O movimento é de ressaltar o meu potencial de ser humano. E aí eu vou dar um exemplo bem simples, mas significativo. Pegando a história do Karl Jaspers, eu acho lindo um depoimento que ele deu, inclusive numa rádio alemã pós-Segunda Guerra Mundial. O Jaspers é um alemão vivendo o período entre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, casado com uma judia chamada Gertrude Meyer. Uma mulher a quem ele reputou, não é, a grandeza de todo o seu pensamento, pelas provocações que fez. Mesmo quando estava com ele ou diante dele silenciosa, melhor dizendo, e calada. E aí é incrível que quando o partido nazista assumiu o controle na Alemanha, então o Hitler institui a ordem de que todo alemão que estivesse casado com uma judia deveria entregá-la para os campos de concentração. Do contrário, seria chamado ou considerado um traidor da pátria. A história diz que muitas mulheres foram entregues pelos seus maridos e etc. Mas aí um dia os dois se sentam e têm que resolver o dilema. Ela é preocupada com ele e diz: olha, eu jamais gostaria que você entrasse para a história do seu país, você como típico alemão, como sendo um traidor. Por outro lado, se você me entregar, mas se eu souber que você ficou bem, apesar de eu estar muito mal, eu também vou entender as suas razões. Então, você pode ficar tranquilo que você está apenas cumprindo o seu papel. A história diz que o Jaspers olha para ela, segura a sua mão, olha nos seus olhos e diz: olha, eu jamais faria isso. E ela diz: mas por quê? Ele diz assim: porque abrir mão de você é abrir mão de mim. Em outras palavras, o que o Jaspers está dizendo com essa declaração, veja, é que ele é consciente de que o homem que ele é, veja,
ele é a partir das relações de amor que ele construiu. Por outro lado, ele também compreende que agir de maneira incoerente com o ser humano que ele era, veja, era perder-se totalmente. Então, nesse caso, ele não apenas estaria comprometendo a integridade dessa mulher, mas ele também estaria se perdendo na sua própria incoerência, ou naquilo que ele não foi capaz de se certificar. Com isso, Jaspers está dizendo para nós o seguinte, veja, é que a nossa condição humana não é apenas o lugar onde nós podemos ressaltar as nossas limitações, mas é o lugar também onde eu preciso reconhecer os meus potenciais. Nós somos seres de potências, como a gente gosta de dizer na psicologia, nós somos seres de possibilidades, não é? E é para isso que surgem as nossas conversas, as nossas terapias, os nossos diálogos e as nossas anamneses. Ou seja, a partir do momento em que eu me coloco num cenário assim, eu estou reconhecendo que eu sou um ser possível. E que, sendo ser possível, veja, eu também sou capaz de não somente corrigir o erro, reconhecer assim, eu errei, mas eu também sou capaz de evidenciar o novo. Aqui está o potencial da condição humana. E a educação, do ponto de vista das tragédias, ela é sempre vista como um lugar de repressão. Foi isso que os alemães propuseram pós-Segunda Guerra Mundial. Uma educação repressora e uma educação negadora dessas realidades. O movimento que se viu pós-Segunda Guerra Mundial foi outro. Foi o de, por exemplo, tentar enxergar, e aqui eu estou citando um outro alemão chamado Otto Friedrich Bohm, a realidade que diz que nós somos formados por processos contínuos, mas também por processos descontínuos. Eu não sou um ser linear. Eu também sou um ser de descontinuidade. Só que a descontinuidade, ao invés de ser vista como um lugar de fraqueza, ela é também vista como um lugar de aprendizado, de maturidade humana ou de compreensão de si mesmo. Aqui eu cresço, aqui eu me faço. E eu penso que a educação para nós, ela não pode estar apenas como aquele lugar do não pode. Ela precisa estar para nós como aquele lugar de anunciar também o que é possível se fazer do ponto de vista do potencial humano. E aí é lógico que essa discussão é ampla diante de uma tragédia como nós vimos, não é, essa semana. E eu sei que esse diálogo é um diálogo que precisa tomar parte em todos os âmbitos e contextos da sociedade. Porque o que acontece na escola não é apenas um problema do professor. O que acontece na escola não é somente um problema do aluno. O que acontece na escola, assim como o que acontece na sua casa e na minha, e o que acontece na igreja ou no supermercado, veja, é um problema da humanidade toda. Porque quando uma criança é morta, é toda a humanidade que morre também. Quando uma mulher é agredida, são todos os seres humanos que são agredidos também. E quando a barbárie ela alcança um determinado grupo, veja, é a humanidade que perde como um todo. Logo, problemas como esse de Blumenau precisa ser visto pelo todo da sociedade, porque isso tem a ver com cada um de nós. Não é somente uma questão de creche, não é somente uma questão de escola, não é somente uma questão de universidade, veja. É preciso que cada um, saindo do seu lugar próprio, se veja do ponto de vista humano e que, se vendo como ser humano, compreenda que isso também é um problema meu. E que, sendo um problema meu, eu também preciso participar, direta e indiretamente, não somente para evitar situações como essa, mas inclusive para, a partir daqui, acolher essas famílias que também estão se sentindo perdidas, prejudicadas, feridas e também machucadas. Porque a tendência é que, passado o choque da reportagem, nos esqueçamos. Sim. O que é um grande desafio, porque a gente tem vivido uma sociedade sempre em busca da tal da independência. Né? Então, a gente está numa batalha, olhando para a gente, né? Olhando para as nossas potencialidades, a sociedade do alto desempenho, como é que eu posso fazer mais, construir mais, crescer mais, ter mais, né? Ser mais
a nível independente, e essa interdependência tem ficado cada vez mais perdida. A interdependência tem sido vista como um lugar de fraqueza, e não como um lugar onde a gente vai se apoiar mutuamente. Por exemplo, uma mulher, antigamente, para criar um filho, tinha uma comunidade ali no seu entorno. Hoje é motivo de orgulho se a gente está só. Não, eu dou conta, não preciso de ajuda. Olha como ela é forte, né? Ela dá conta de 2 filhos sozinhas. Quando numa tribo indígena, a tribo inteira cuida daquela criança que nasce. Né? Pois então, mas nós somos seres de relação. Sim. O homem é o único ser que não se desenvolve sozinho. A gente, então, está na contramão, né? Estamos, sim. É o fragmento justamente dessas 5 dimensões que você citou. Sim. Então, essa ênfase social e cultural. Sim. Você citou até bem a questão da Grécia, né? De Esparta. Ou seja, houve um movimento, não é um movimento de hoje, é um movimento secular, dessa fragmentação. Total. E só que com o desenvolvimento, com o crescimento da humanidade, com a evolução, inclusive do cérebro, porque o nosso cérebro evolui, né, na medida que você tem estímulos por conta da neuroplasticidade. Isso. Então, Perfeito. assim, a gente começa a criar paradigmas, estabelecer paradigmas, como, por exemplo, esse que Thaís citou, de que você é bom se você for super-homem. A Mulher Maravilha, né, o herói dos quadrinhos. Isso. E daí vem a fragmentação, a violência que se dá fora e que alcança o meu interior. Pois é, porque nós fomos educados através de um modelo que nos fragmentou. Olha as experiências de vocês nos consultórios. Olha as experiências dos hospitais. Olha, por exemplo, como a nossa própria noção de doença e outra noção, que é a noção de saúde, essas noções precisaram ser ressignificadas. Esses dias eu participei de uma banca de qualificação do curso de medicina da Universidade de São Carlos. E o pesquisador, que é um estudante de medicina, ele estava justamente perguntando sobre o que é saúde. Aí ele vem, constrói um texto enorme sobre saúde, e uma das perguntas que eu fiz a ele é se a noção de saúde que ele está defendendo, veja, considera, por exemplo, o olhar da condição humana dos povos do Oriente. Aí ele vem e diz assim, bom, não tinha pensado nisso. Porque observe que a nossa concepção de saúde, ela ainda é muito patológica, está muito ligada à dimensão do físico, biológico. Por isso que nós aprendemos erradamente, ou melhor, limitadamente, entendendo que a ciência também se faz na história, não é? Veja, limitadamente, de que ter saúde era simplesmente não sentir dores. Até que realidades como a que nós vivemos nos últimos 3, 4 anos disseram que não. A OMS reconhece saúde de maneira ampla e abrangente. E aí é interessante que quando eu penso saúde, quando eu penso também doença, eu preciso pensá-la numa perspectiva da integralidade. Do contrário, eu não me curo. Do contrário, eu não me fortaleço. E a educação, ela também foi durante muito tempo, e ainda hoje é, promotora de um olhar fragmentado da condição humana e das próprias relações humanas. E as pessoas têm um olhar fragmentado de si. A ideia é que, se eu for bem-sucedido profissionalmente, eu vou ser a pessoa mais feliz integralmente. Mas olha quantas pessoas que estão sendo apoiadas por vocês, mediadas por vocês nos consultórios, que não vem aí de classe média alta. É gente bem-sucedida na carreira, é gente bem-sucedida na empresa, mas é gente infeliz ou fragmentada interiormente. E que está ali em busca de quê? De se reaver, de se reintegrar para poder se ressignificar e refazer seu caminho, sua própria consciência. Então, penso que um dos grandes desafios que nós precisamos enfrentar é justamente o desafio desse olhar fragmentado. O cristianismo nos deu uma visão fragmentada do ser humano. O homem é corpo, alma e espírito. E a ideia é que o corpo, ele duela com a alma duela com o espírito, e no final, alguém tem que se salvar aqui.
Todo mundo se perde. Nós entendemos a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Né? Ficou bem claro e bem, né, bastante profundo o conceito que você nos coloca. E daí, dando continuidade a esse raciocínio da espiritualidade e saúde mental e dessa integralidade que você também citou, como o indivíduo, nós não estamos falando de religião agora, estamos falando de espiritualidade. Como o indivíduo comum, ele pode desenvolver sua espiritualidade? Veja, primeira coisa importante, né? Vamos pensar assim. Primeira coisa, eu preciso ter uma visão integral ao meu próprio respeito. Eu preciso entender que eu não sou apenas um ser de condição físico-biológica, ou emocional ou racional, mas eu preciso me ver como um todo. Segunda coisa importante, veja, por exemplo, eu preciso me ver como um ser de relação. Como é que eu posso crescer do ponto de vista dos afetos se eu me nego a amar e a querer bem ou a promover o bem? O amor é um sentimento que nunca nasce sozinho ou nunca nasce do nada. Ele sempre nasce a partir da experiência do outro consigo. Nesse caso, observe que, do ponto de vista da dimensão emocional, eu preciso me ver como um ser de relação para que eu também possa, lidando com as minhas contradições, incoerências e limitações, também me comprometer a amadurecer nelas. Aqui eu estou pensando, né, de que eu não posso apenas ser capaz de identificar as minhas limitações. Eu preciso me comprometer também em superá-las. Não basta apenas dizer que eu senti raiva, eu preciso investigar essa raiva e ressignificá-la, para que ela também me possibilite. Veja. Então eu estou dando aqui 2 caminhos básicos. Primeiro, tente se enxergar de maneira integral. Entenda que você é um ser amplo, que você é um ser abrangente. Segunda coisa, entenda que você é um ser de relação. Terceira coisa, procure cuidar de todas as dimensões. Não basta apenas ir à academia para se sentir bem. Ou para ter saúde mental. Não basta apenas ir ao consultório do psicólogo, psiquiatra, para poder se sentir bem e ter saúde mental. Não basta apenas, por exemplo, ler bons livros para que se tenha saúde mental. Escritores também adoecem. Poetas também adoecem. Nesse caso, eu estou dizendo que é preciso que, uma vez consciente daquilo que eu sou, no mais profundo do meu ser, eu preciso manter aqui, um lugar de cuidado, que eu vou chamar de uma ética da vida. Agora, como é que eu penso a ética? Primeiro, eu a distancio aqui da moral. A moral tem a ver com religião. A ética tem a ver com a condição humana. A ética é um princípio qualificador e orientador das relações humanas. Orientador porque ilumina, esclarece, torna claro e evidente. Mas é qualificador porque dá qualidade. Agora veja, do ponto de vista grego, a palavra ética vem de uma terminologia riquíssima que é o ethos. Só que o ethos no grego tem a ver com uma casa. Então, a ética não é simplesmente uma coisa que eu faço. A ética é o lugar onde eu moro. É o lugar em que eu me abrigo. Veja, eu estou falando desse lugar de uma consciência, por onde cada um, veja, está comprometido com aquilo que é digno da condição humana. Relações éticas que sejam promotoras, clarividentes e, ao mesmo tempo, qualificadoras das relações. Aqui eu tenho, veja, muitas questões que, do ponto de vista do dia a dia, me afetam. Por exemplo, aquilo que eu leio diz muito daquilo que eu também estou buscando. E aí eu estou provocando, já que vivemos numa era de redes sociais. Quantas pessoas não passam horas simplesmente ali, só engolindo o veneno? E muitas vezes perdidas em si mesmas, sem saber o que estão fazendo de si. Quando elas terminam aquilo ali, que muitas vezes foi usado ou está sendo usado como estratégia de fuga,
para fugir de uma determinada angústia, ao final elas se sentem mais angustiadas ainda, mais perdidas ainda. Veja, aí eu venho de novo para o lugar da consciência. E aqui eu vou ilustrar com aquela historinha que eu contei lá no nosso encontro da Alice no País das Maravilhas. Todo mundo já deve ter conhecido a obra ou assistido o filme. E um dos momentos que eu acho ali mais pedagógicos da obra é o momento em que Alice, diante de uma bifurcação, ela se vê diante de uma necessidade de decidir-se. E a decisão de Alice não é somente sobre o caminho em si, é sobre ela mesma. Porque a pergunta que ela faz para o gato, que aqui pode ser o meu terapeuta, aqui pode ser o meu guru, aqui pode ser minha mãe, meu pai, meu amante, meu amor, não sei, depende da experiência de cada um. Aquele ser com quem eu dialogo. E ela olha para o gato e pergunta assim, para onde é que dá esse caminho? E aí o gato, ao invés de dar para ela uma receita, ao invés de dar para ela um padrão de normas, ao invés de dar para ela um conjunto de categorias morais, o gato faz a pergunta e diz assim, para onde é que você está indo? A resposta de Alice é, eu não sei. E aí o gato vem e diz, olha, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Volto para a sua questão. Quem não se sabe, quem não se vê de maneira integral, veja, qualquer comida serve, qualquer conteúdo serve, qualquer relacionamento serve, qualquer trabalho serve, qualquer comportamento serve. Está perdido, fuga, comprometimento, precarização. Mas para quem tem consciência de si, veja, não é qualquer caminho que serve. E eu acredito que para esse lugar de consciência de si, eu acredito que a gente pode experimentar. Sim. Porque, assim, eu gosto muito do viés da psicologia positiva que fala nesse ser humano integral, né, do ser humano espiritual, das relações, da intelectualidade, da saúde emocional, da saúde física, e traz alguns direcionamentos em relação a essa saúde espiritual, como, por exemplo, generosidade, que está no campo das relações, como a questão da meditação, da oração, que está no campo da atenção plena, para que a gente descubra para onde a gente quer ir. Só que, para cada pessoa, algo vai fazer mais sentido, né? Contemplação. Eu preciso experimentar várias práticas para entender isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Às vezes, de antemão, eu não sei. Como eu não sei, eu vou experimentando as comidas, eu vou experimentando os lugares de trabalho, eu vou experimentando os ambientes. E nessa experimentação, eu vou percebendo o que faz sentido para mim e o que não faz sentido para mim. Podemos viver dessa forma, na experimentação? Veja, eu gosto da palavra vivência. Sim. Entendeu? Porque a vivência me fala de uma experiência profunda, que seja portadora de significado. Às vezes a experimentação, ela pode ser apenas movida por curiosidade. Não é necessariamente um nicho de busca ou um pressuposto de busca. Pode ser uma Alice, né? Pode ser uma Alice. Perdida no País das Maravilhas. Uma experimentação que você vai se achando dentro desse processo, né? Veja, a ideia é que as minhas escolhas correspondam. Correspondam àquilo que eu sou no mais profundo do meu ser. Ou seja, é que a vivência ela seja portadora de significado. Você toca numa prática, por exemplo, que foi esquecida pelo próprio cristianismo, que é a prática da contemplação. Nós valorizamos os rituais, nós cumprimos as exigências, nós até reforçamos as orações, mas perdemos a contemplação. Quando a gente resgata a prática da contemplação por dentro da história do próprio cristianismo, nós vamos ver que a contemplação é o lugar mais alto da oração. Porque somente quando eu chego ao nível da contemplação é que eu passo a orar. Até lá, é só a minha alma pedindo e desejando. Muitas vezes, como diz o apóstolo Tiago, pedindo o mal, apenas para satisfazer os meus próprios interesses egoístas. Nesse caso, veja, a prática da contemplação, a
prática do silêncio são práticas de cultivo da espiritualidade. Mas também são lugares por onde eu posso acessar em mim âmbitos profundos. Só que a nossa sociedade é barulhenta. As pessoas são barulhentas. E outra, algumas pessoas não conseguem ficar mais do que 15 minutos sozinhas. Consigo. Prova disso é que a grande maioria basta parar no sinal, no semáforo, e a primeira coisa que faz é Pega o celular. resgatar o celular. Ou então tentar dirigir conversando com alguém, o que em si é uma quebra das regras de trânsito. Mas por que as pessoas estão nesse nível de inquietação? Veja, porque essa poluição é interna. E aí, se me permite um pouquinho de uma experiência pessoal, deixa eu colocar isso. Sim. Eu morei um tempo em Portugal, numa cidade linda chamada Vila Real. E lá tem um feriado como esse da Semana Santa que demora pelo menos uns 15 dias. Eu morava sozinho dentro da universidade. E quando chegou o feriado, que eu olhei para o prédio, não tinha mais ninguém. Apenas eu. Eu vivi 2 grandes experiências ali. A primeira é que eu fiquei 15 dias sem falar com ninguém. Mas sabe o que é ninguém? No silêncio profundo. E aí foi aquele momento de certificação. 15 dias. Nesse mesmo período, no final dessas 2 semanas, tem uma senhorinha que era responsável pela limpeza do prédio. E aí um dia, ela vem para limpar o corredor, eu me levanto e vou agradecê-la. Como é o seu nome? Ela disse fulana. Eu disse, eu quero agradecê-la pelo seu trabalho. E ela começou a chorar. Começou a chorar. Eu disse, mas o que está acontecendo? A senhora está bem? Ela disse, olha, eu trabalho aqui há 25 anos. Ninguém nunca perguntou meu nome e sequer me agradeceu. Aqui eu tenho 2 realidades ou experiências do silêncio. Eu tenho uma que me esclarece, eu tenho uma que me constitui, eu tenho uma para mim que é sacerdotal do ponto de vista do cultivo do interior, mas eu tenho um outro silêncio aqui que é resultado de quê? De uma repressão, de uma negação, de uma discriminação e de uma rejeição. Esse segundo silêncio aqui grita. E adoece. E adoece. O primeiro silencia. E aí eu penso que do ponto de vista da experiência prática, a grande maioria está aqui. Nesse lugar tem um silêncio que grita. E talvez seja por isso que as pessoas sejam tão ávidas por barulhos, por conteúdos e sejam tão ávidas por estratégias de fugas. Eu moro sozinho. Já tem um bom tempo. Adoro música clássica. Principalmente o Johann Sebastian Bach. Mas olha, acordo sempre antes do dia nascer, um pouquinho mais, ali entre as 4h30 e 5h da manhã, para poder ouvir o silêncio da vida. Aqui eu tenho as minhas orações, aqui eu tenho a minha prática de contemplação, que já dura bastante tempo. Agora também entendo assim, veja, que o silêncio ele é um lugar de cultivo. Qualquer pessoa acostumada ao barulho, que queira se desconectar e amadurecer nesse sentido, nunca vai conseguir de uma hora para outra. É um processo de autoescuta, por onde, à medida em que eu vou me conhecendo, eu também vou me decidindo nesse lugar. Isso também é um lugar de cultivo da saúde. Saúde mental, saúde espiritual, saúde física, saúde das emoções. Então, eu acho que nós precisamos rever a nossa qualidade de vida. Agora, ter qualidade não é somente fazer boas opções quando eu vou almoçar no fast food. Ter qualidade de vida, veja, me diz como do meu acordar até o meu dormir, veja, todas as minhas decisões precisam ser decisões promotoras de saúde. Isso passa pelo meu banho,
isso passa pela minha hora de dormir, isso passa pela minha hora de acordar, isso passa pelos conteúdos que eu acesso, isso passa também pelas relações que eu estabeleço. Mas eu entendo que isso ninguém faz de uma hora para outra. E talvez esteja aqui um problema da nossa sociedade ocidental. É que nós somos assim, 8 ou 80. Tudo ou nada. Agora vai. E observe que as nossas promessas não duram mais do que 24 horas. As dos réveillões que o digam. Quantas pessoas não fizeram promessas depois da pandemia que seriam maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, netos atenciosos aos avós, sobrinhos atenciosos aos titios e às titias, que mal passou a pandemia, esqueceram suas promessas, rasgaram seus votos e simplesmente voltaram aos seus comportamentos e às suas vidas precárias. Olha os níveis de adoecimentos com os quais nós estamos convivendo. Perfeito. E a escuta é uma questão fundamental, mas eu penso que ela é um bom termômetro para dizer como é que a vida está para mim. Então eu penso que aqui está um teste para você que está nos acompanhando. Se você quer saber um pouquinho de como é que anda a tua saúde emocional, mental, veja como você lida com o silêncio nos seus pequenos percursos. Não precisa ser de um dia todo, nem de 15 dias, não. Mas pergunte a você se você é capaz de ficar 1 hora com você mesmo. Sozinho. Você vê a juventude, ela também está cada vez mais, né, perdida nesse lugar. Esses dias a gente estava no carro, eu com meu filho, aí eu, Bruno, desliga o celular. Mãe, mas não estou fazendo nada. Eu digo, sim, meu amor, mas a gente pode não fazer nada. Resgate o prazer de não fazer nada, né? Doce farniente, vamos não fazer nada, né? Tá sentado no sofá fazendo o quê? Nada. Né? Está deitada fazendo o quê? Porque a televisão está desligada, cadê teu celular? Estou fazendo nada. Veja, vamos pegar de novo o advento da semana, Cristo. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, pelo menos é o que eu mais gosto, é o que eu mais li em toda a minha vida. Eu adoro porque ele está todo o tempo em contatos com as pessoas. É o Cristo das relações. Mas tem uma coisa que eu adoro na experiência dele, é que ele tira momentos para ficar consigo. Ele é um ser de multidões, sempre ali naquele evangelho, ou então é um ser de pequenos grupos com seus discípulos. Mas por mais de 5 vezes, 7, 8 vezes, a historiografia diz assim, que ele se retirava para ficar sozinho. É o deserto. É o deserto. Veja, estar consigo. E aí há quem diga ele ia orar, há quem diga ele ia falar com Deus, ele ia falar com o Pai. Marcos não diz o que ele ia fazer. Marcos diz apenas que ele se retirava para estar só consigo. Se a gente fala sobre espiritualidade e olha para Cristo numa semana como essa, veja, antes dele enfrentar o Calvário, da crucificação e todos os seus dilemas, ele tirou tempo para estar com ele. Veja, é alguém que está se preparando para os seus enfrentamentos, mas isso ele fez a vida inteira. Aqui eu encontro saúde. E eu penso que o silêncio, essa coisa de você estar consigo, veja, faz toda a diferença. Por exemplo, já teve a experiência de viajar sozinho? Já, muitas vezes. Já? A trabalho eu já tive, mas viajar Não, para encontrar. Mas que eu Viajar conseguia, sozinho para estar só com você, não ser eu a já trabalho. tive a experiência de viajar a trabalho e ter os momentos, né, sozinha. Saber dividir. Sim. E assim, é uma experiência muito prazerosa Estar consigo. de estar consigo. As descobertas são extraordinárias. Né? Eu fiz isso algumas vezes. Quando eu estava nesse período em Portugal, eu digo, eu vou a Madrid. Mas eu fui de ônibus. Eu vou estar comigo uns 8, 10 dias. Vou viajar sozinho, sem compromisso. Então eu quero estar comigo nesses 8 dias. Mas tem pessoas que não conseguem nem ir à praia. É verdade. Não consigo ir à praia sozinho, não consigo ir ao cinema sozinho, não consigo ir a um restaurante sozinho. Esses dias eu escutei de um paciente, né? Eu não saio só. Eu digo, mas é tão bom, né? Às vezes eu saio daqui do Eco, para ali, vou almoçar. Almoço sozinha várias vezes na semana. Inclusive, eu paro o meu horário de almoço 1 hora antes do horário de almoço convencional. Eu prefiro almoçar de 11 do que de meio-dia, porque eu almoço sozinha, né? E eles acham muito deprimente isso. Agora, você falou uma coisa que me chamou a atenção.
sobre o silêncio, os 2 tipos de silêncio, quando você citou a diarista do prédio. Sim, E esse papel da diarista é o papel de milhões. sim. Porque já aconteceu N vezes, terapeuticamente falando, de eu atender alguns pacientes. E você sabe que o processo terapêutico é um processo longo. Aham. Eu sempre, para me ajudar na avaliação, eu divido os pacientes em 1, 2, 3, ABC. Né? Sendo o paciente A, o paciente que tem sintomas mais, Sim. assim, graves. Aham. O paciente B é aquele paciente que está em remissão de sintoma. Isso. E o paciente C é fortalecimento das competências emocionais. Ótimo. E daí tem dado certo. É só uma estratégia para eu poder conduzir melhor meus Prática, pacientes. E alguns pacientes começam o processo, fazem o contrato terapêutico, Aham. mas na 3ª sessão eles dizem, doutor, eu não vou voltar mais. Pois é. Aí eu falei, não vai voltar mais por quê? Não, eu prefiro não me conhecer. É Olha melhor isso. não mexer no que está quieto. E está quieto? Entendeu? A zona de conforto está confortável? Exatamente. Aí entra o quê? O indivíduo ele está tão fragmentado Aham. que esse silêncio dele, que representa um sofrimento, que leva a sintomas, Aham. né, que leva a transtornos, ele não consegue dar conta porque o silêncio dele grita. Acho que você falou isso, Isso, né? o silêncio grita. É o silêncio que grita. Ele é histérico. Quem falou uma frase bem legal nesse sentido foi era uma música de Cazuza. Eu vou fechar a conta do analista Sim. para nunca mais eu ter que saber quem eu sou. Pois é. É Mais perfeito, fácil, né? É. Agora a questão é o seguinte, né? Aqui cabem algumas perguntas importantes. Porque não querer saber de si também não é lugar de segurança. Porque nós não estamos jogados, lançados no mundo. Nós somos seres de sentidos ou portadores de sentidos. Então não faz sentido abrir mão de si quando a todo tempo eu estou buscando significado. Que mesmo essa pessoa que diz a você não quero saber de mim, no outro dia ela está em busca de relações, por exemplo, portadoras de significados, relações humanas, relações legais, em todos os seus níveis. Essa é uma questão interessante. Então aqui eu acho que cabem algumas inquietações, como por exemplo, quem sou eu? 2. O que é que eu estou fazendo de mim? 3. Será que a vida que eu estou vivendo é minha ou é do outro? E 4. Será que eu não estou me perdendo? Porque essa é uma questão. Se eu achar que eu sou um ser pro nada, ou simplesmente para a morte, como disseram Heidegger e Sartre, tudo bem, faz sentido eu largar tudo e me jogar no nada. Mas se eu entender que eu sou um ser portador de significado e que para a minha vida tem que valer a pena em algum sentido, então eu simplesmente não posso chegar para você e dizer não quero me conhecer porque vou continuar me arriscando assim, sem saber o que eu sou, sem saber para onde eu estou indo. Não dá também para ser irresponsável consigo. E esse se jogar, eu acredito que não é no nada. A gente tem se jogado nos entorpecimentos, nas drogas, no excesso de compra, no Os excesso remédios. de celular, nos remédios, Sim. né? Então, uma das pesquisas que eu vi é que desenvolver a espiritualidade, ele é um aspecto que reduz o consumo de drogas, o consumo de álcool. Sim. Veja, isso é um fato importantíssimo, né? Os médicos dizem que as pessoas que são, por exemplo, portadoras de fé se recuperam mais rápido. Enfrentam melhor seus dilemas e os seus problemas e os seus próprios diagnósticos. Eu sei que cada caso é um caso, não quero ser generalista, superficial. Mas isso é fato científico também. Por outro lado, por exemplo, né, a própria psicologia ambiental defende a ideia de que pacientes que se recuperam em lugares restauradores, em lugares terapêuticos, como em um sítio, pertinho de uma praia, junto de quem ama, essas pessoas respondem melhor aos seus próprios tratamentos. Veja, a própria psicologia ambiental, ela também já confirma isso. E eu não preciso de muito. Porque às vezes eu crio para mim um nicho de dificuldades
que só me atrapalham. E eu estou pensando da espiritualidade não é como um lugar de fuga. Eu estou pensando da espiritualidade como um tipo de vivência por onde eu aconteço o dia todo. Esses dias eu recebi uma pessoa querida na minha casa e ela dormiu lá. E no outro dia, quando ela acordou, eu tinha preparado um café da manhã. Postei a mesa, fiquei tudo arrumadinho, bonitinho. A pessoa, quando se sentou, disse assim: nossa, parece um café de restaurante. Isso é para mim? Eu disse: não. Todos os dias a mesa fica assim. Aí esses dias ele me ligou. Posso falar com você? Eu disse: pode. Ele disse: olha, aquilo mexeu comigo. Eu disse: por quê? Ele disse: agora, todos os dias eu também posto a mesa para mim. Porque eu entendi que aquela xícara tão bonita que eu ganhei, aquela roupa tão bonita que eu estou guardando, aquele sapato tão bonito que eu estou lá separando para um momento especial, veja, eu posso usar. Ou seja, preciso me cuidar. Eu estou falando nesse caso é de autocuidado, de oferecer para si ou a si, veja, aquilo que de melhor potencializa a tua própria vida. Veja do ponto de vista do cotidiano como isso pode ser simples. Já prestou atenção como é que nós tomamos banho? Como nós damos mais atenção a uma determinada parte do corpo do que outra? Basta perguntar qual foi a última vez que eu passei um tempo lavando bem os meus pés. É uma das partes do corpo que a gente menos dá atenção no banho. A gente passa horas cuidando do cabelo e da barba, aqui no meu caso, não é? Passa horas cuidando de outras partes, mas os pés nós desprezamos. Veja, isso pode ser usado do ponto de vista ilustrativo, mas também do ponto de vista literal. Do ponto de vista da integralidade, veja, lavar os pés, cuidar dos pés, passar um bom creme nos pés antes de dormir e para viver o dia, é tão importante quanto escovar o cabelo, pentear o cabelo, fazer a maquiagem. Veja, estou falando de um cuidado integral. Colocar a mesa para o meu visitante é importantíssimo, receber bem as pessoas. Mas aquilo não pode ser para mim um ineditismo, porque eu preciso estar bem todos os dias. Então eu boto a mesa para mim às 5 horas da manhã, boto a música clássica para tocar, faço a minha oração e a minha meditação e toco o dia. Estou falando de cotidianidade, estou falando de, veja, estou falando de rotina. Práticas que fazem uma diferença enorme no meu dia a dia. Com isso, eu não estou dizendo que eu sou um sujeito intocável, que eu sou um sujeito perfeito. Não estou dizendo o seguinte, veja, é que eu estou lidando com a vida com responsabilidade, com comprometimento. E que essas atitudes fazem toda a diferença. Não faz sentido morarmos numa cidade como João Pessoa, onde nós temos por ano cerca de 288 dias de sol, e você comprar vitamina D na farmácia. Imagine. Não faz sentido. As pessoas pagam fortunas para virem aqui, para ficarem um dia, 2, uma semana aqui nos hotéis e nas pousadas. As pessoas pagam fortunas. Nós moramos aqui e eu conheço pessoas que estão aqui que não vão à praia durante um ano inteiro, 2 anos, 3 anos. Eu recebi uma pessoa esses dias para conversar com sentimento suicida. E eu perguntei: qual foi a última vez que você foi à praia? E a pessoa diz: olha, moro aqui há tantos anos e já tem uns 3 anos que eu não vou à praia. Morando aqui. Veja, eu posso ir à praia para caminhar. Eu posso ir à praia para correr, para tomar um bom banho. E às vezes nós perdemos de vista como isso faz diferença. Aí você pega os empresários, aí você pega os executivos, eles ficam esperando uma oportunidade no ano ou na agenda para virem aqui ficar 2, 3 dias. Quando nós que moramos aqui aproveitamos tão pouco aquilo que a vida em si tem nos proporcionado. Porque, olha, não me custa nada descer ali no calçadão, caminhar 1 hora, 40 minutos comigo, voltar para casa, tomar um bom banho, e depois dormir, descansar. Sem dúvida. É só questão de querer, né? Autocuidado. Eu lembro que eu fazia antes da pandemia, eu tinha 3 vínculos de trabalho. Olha só. Geralmente quem trabalha na nossa área tem alguns vínculos.
Até porque a gente ganha muito pouco, né? A gente tem que ter mais de um vínculo. E daí eu tinha uma prática. Passei Sim. muito tempo com essa prática, quase 3 anos. Porque esse vínculo com essa empresa na área da educação. Aham. E daí as pessoas demandavam muito das minhas orientações. Aí eu fazia o seguinte, eu passava a manhã lá, aí meio-dia e meio, eu ia ver ali onde tem o Hotel Globo, Aham. tá? Na Cidade Antiga. Eu acho linda aquela Sim, área, sim. na Cidade Antiga. Aí eu ia almoçar lá no restaurante que tem, Vila do Porto. Eles já sabiam até o que era que eu gostava, comidinha leve. Aham. Depois eu me sentava para olhar ali o Rio Sanhauá. Eu acho belíssimo. Sim. Eu sou apaixonada por Cidade Antiga, pelo lado antigo da Que cidade. bom. Eu tenho um amor, assim, por esse encontro do antigo e o novo. Então eu passava ali 15 minutos, 15, meia hora, sem olhar celular, olhando o rio, pensando, imaginando. E eu percebia que muitas vezes naqueles momentos eu tinha ideias fantásticas. Iluminava, assim. Que bom. Então, assim, a espiritualidade, a busca pela espiritualidade, eu diria que é uma busca, né? Sim. A busca pela espiritualidade, essa caminhada que você falou, ela pode nos proporcionar, sim, uma saúde mental Sim. mais equilibrada. Olha para o Van Gogh, que encontrou na arte. Na arte. Porque Van Gogh é Van Gogh para nós. Para ele, simplesmente um homem que prestou atenção à vida ou à sua realidade de um modo diferente. Acabou nos proporcionando um portal de transcendência. Sem dúvidas. Mas olha, ele tinha problemas com saúde mental. Mas ele encontra na sua arte, não é um lugar de fuga, é um lugar de formação espiritual. E nos afeta profundamente. Olha Beethoven, na sua atipia. Ele encontra na sua arte um lugar de transcendência. Porque como é que ele foi capaz de compor a nona com problemas auditivos? Então veja, por mais que nós queiramos justificar os nossos excessos, é uma questão de autoconsciência. Não é uma questão de regra, não é uma questão de orientação coach, não é uma questão de ser guiado por um guru ou algum mentor espiritual. É, na verdade, uma questão de autoconsciência. Quando eu tomo consciência de mim, e isso é muito mais do que uma simples impressão, e me comprometo com isso, então eu também vou tomando as decisões durante o dia, veja, que corresponde a esse tipo de vida, ou a esse padrão de vida que eu considero que é tão importante. Eu particularmente gosto muito de escrever, eu escrevo todos os dias. A escrita para mim é um lugar de terapia, é um lugar de escuta, é um lugar também de autopercepção. Mas cada um pode ter o seu caminho. Se prestarmos atenção, cada pessoa é capaz de encontrar nisso esse lugar. Olha as pessoas que gostam de cozinhar, por exemplo, os grandes mestres. E como nós encontramos pessoas dentro de casa, donas de casa, gente que gosta de cozinha, que gosta de fogão, que diz assim, olha, aqui eu me acho, aqui eu me encontro, aqui é o meu mundo. E eu estou dando assim, ó, jogando isso, pulverizando essas coisas para dizer assim, é que aquilo que nós estamos buscando está mais perto de nós do que aquilo que nós imaginamos. Só que essas questões só podem ser vistas e valorizadas, potencializadas, a partir do momento em que eu tomo consciência do ser humano que eu sou. E do que é que de fato é capaz de me promover a uma vida digna, não é somente a uma vida melhor, não é somente a uma vida mais ou uma vida menos, mas é uma vida digna da condição humana, por onde eu sou capaz de, inclusive, envelhecer com saúde. Porque observa o desafio hoje do envelhecimento na nossa sociedade. Ciências estão comprovando que nós vamos viver mais. E que maravilha isso. Mas a pergunta é, mas vamos envelhecer bem? Com qualidade? Isso demanda decisões. Isso demanda comprometimentos, critérios e escolhas que eu tenho que fazer no meu dia a dia. O simples ato de desligar o celular para almoçar com você
é sinônimo de autocuidado. Desligar o celular para dormir, autocuidado. E a gente não consegue fazer isso. A maioria das pessoas hoje, elas mal sentam num restaurante, se estiverem acompanhadas, continuam sozinhas. Porque hoje é comum encontrarmos pais que não conversam com os filhos, amantes que não dialogam nos restaurantes, já não se beijam, já não se pegam, já não se abraçam. Está todo mundo fugindo. Eles comem junto, mas não saboreiam a vida juntos. E se perguntar o que estava melhor sobre a mesa, ninguém vai ser capaz de dizer. E aí é tanto barulho, tanta abundância, tantas ofertas e cada vez mais esse sentimento de vazio, Sim, né? Um sim. vazio existencial, a vida lá fora numa abundância e a gente se sentindo cada vez mais sozinhos e esvaziados, né? Porque quando a gente não se conecta com outra pessoa, o corpo sofre, a gente não consegue viver bem só. E a gente não consegue viver bem dando cabimento a todos esses barulhos sem se achar dentro desse lugar, né? Eu também digo muito assim aos meus pacientes, olha, não tá fora, tá dentro. Sim, né? está. O que você tá procurando fora, você não vai achar. Tu começa a procurar dentro, né? E me perguntaram no sábado, por que está se falando tanto em autoconhecimento? Sabe por quê? Porque tem tanta abundância que se a gente não olhar para dentro, a gente não vai despertar para quem nós somos dentro de todo esse barulho que está acontecendo, né? Solidão. Você toca numa questão importantíssima, né? A solidão do outro me afeta, mas também a solidão de mim. Algumas pessoas se abandonaram ou abandonaram a si mesmas. Elas não sabem estar consigo. Não entendem como é que elas podem ser para si mesmas boas companhias. Não conseguem. Perfeito. E a solidão é uma coisa que assusta. Com todo respeito aos animais, precisamos cuidá-los, preservá-los, amá-los. Mas tem muita gente hoje que tem encontrado nesse tipo de experiência de relação fuga. Perfeito. E não está com o seu pet por uma questão de amor e cuidado em si. Mas é apenas para poder fugir de si mais um pouco, né, ou da sua própria vida. Essa é uma questão Aquela importante, frase não de é? Freud, né? Todo excesso esconde uma falta. Sim. É um excesso que esconde uma Esconde falta uma de falta. afetividade humana. Sim. Então, veja, eu posso estar na minha casa com 5.000 livros numa biblioteca e me sentir sozinho. Mas com tantos autores, com tanta gente boa lá para conversar, me sentir sozinho. É verdade. E assim, hoje eu até vi um trechozinho de um podcast de Pondé. Sim. Ele falando que fizeram uma pesquisa, acho que a FGV, e 52% dos idosos no Brasil se sentem solitários. Aí daí eu fiz uma ponte com a citação que eu li do Padre Fábio de Mello. Sim. Essa Semana Santa, então, eu digo, eu vou ler uma literatura do Padre Fábio para me espiritualizar Sim, mais. sim, Ele dizendo assim, eu achei fantástico. A maturidade, a velhice, traz consigo muitas vezes uma solidão imensa, porque quando as folhas caem, fazendo uma metáfora, fazendo uma analogia, aliás, Perfeito. com a natureza, Lindo quando as isso. folhas caem, quando nós não temos mais frutos, que a árvore fica nua, só nos resta a raiz. Aham. Então a gente precisa concentrar os nossos esforços na juventude para fortalecer essa raiz. Aham. Para que quando houver esse momento, porque nós somos natureza, Aham. não é isso? Nós somos natureza. E como natureza que somos, nós passamos pelos processos. Sim. Processos. Que esse processo leva até, se você tiver a sorte de envelhecer, é porque você viveu muito, né? Aham. Mas que tipo de vida você vai ter ao envelhecer? Isso. Pois é. É preciso refletir. Que tipo de vida você quer ter? A gente fala, todo mundo quer viver, ninguém quer morrer. Estão falando até de vida eterna já. né? Que Vão criar significado, né? A gente vai dar também ao Isso, envelhecimento. significado. né? Não basta apenas prolongar os dias. Preciso vivê-los com qualidade. A Céu Valença tem uma música que fala da solidão da rua, a solidão da lua, e aí ele diz que a solidão devora. Mais do que isso. Ele diz que a solidão também adoece mentalmente, porque ele diz assim, que a solidão é fera e a solidão devora. É amiga das horas e inimiga do tempo.
que faz nossos relógios caminharem lentos, causando, olha a doença, um descompasso no meu coração. Perfeito. Marcel Valença. Maravilhoso. Não é? Então, veja, a solidão, ela pode estar para mim como um lugar de autoconhecimento, autoconsciência, de autocuidado. Mas suponho que ela também não é o melhor projeto de vida, porque somos seres também de afetos, de abraços. Nós somos seres de ritmos. Sim. Ora só, ora acompanhado. Sim. Né? Ora num lugar, ora em outro, ora abrindo, ora fechando. Então é nesse ritmo que a gente vai se construindo, né? Um violino é excelente de ouvir, mas penso que o seu potencial cresce muito quando ele está contido numa orquestra. Perfeito. Perfeito. Perfeitamente. Professor. Muito bom. Então, Muito você, bom. como um violino, você tem um potencial enorme de ser sua melhor música, sua melhor companhia, seu melhor compositor, sua melhor letra, seu melhor ritmo. Agora, eu acredito que o seu potencial de violino, ou de violoncelo, ou de bateria, vai ficar bem quando você estiver abraçado, contextualizado. Aí o seu potencial, ele aparece e o seu som comunica. Porque, olha, coloca um violino, que aparentemente é um dos instrumentos mais frágeis de uma orquestra, para tocar numa orquestra. Se você tiver uma escuta sensível, você vai percebê-lo como sendo portador de uma voz única. E eu estou usando isso para falar de você, da sua subjetividade, da sua história, dos seus sonhos, do seu projeto, do seu coração, daquilo que importa em você e mais, do quanto você mesmo importa para si e para os outros, que com você fazem a história e a vida. Perfeitamente. Muito bom. Professor querido, muito obrigado por essas palavras riquíssimas. Conversa, papo. Aprendi demais. Vou reassistir. Eu nunca assisti um podcast do Eu Felizmente, assisto mas todos. esse eu vou reassistir. Vocês são generosas demais. Mas eu assisto todos. Agora sim, eu confesso que hoje, como sua... eu posso dizer que as suas palavras expressam com fervor a pedagogia da sensibilidade. Vamos falar de Paulo Freire. Né? Ah, coisa boa. Pois é, então assim, a pedagogia da sensibilidade justamente caminha por essas cinco dimensões. Então assim, eu só tenho gratidão. Como sempre no final do podcast, eu gosto de um poema, não é, Thaís? Sim. E eu trouxe um poema sem nem conectar o que nós iríamos conversar, apesar de que nós sabíamos que o tema é espiritualidade, saúde mental e espiritualidade. Sim. Então eu trouxe um poema de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor? Nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Que maravilha isso. Uhum. Porque a espiritualidade acho que se resume nesse amor, né? Amor. É um amor a você mesmo, esse autocuidado. Isso. É um amor ao outro, Isso. através das nossas relações. É um amor à sociedade, à comunidade, né? Isso. É um amor... Foi isso que Cristo ensinou. Perfeito. Tem uma parábola contada e recontada que eu adoro. Ele diz que 3 indivíduos procuravam um caminho. O caminho do amor. Aí ele disse que o primeiro foi assaltado no caminho do amor. Foi roubado. E ficou ferido na estrada. E vieram outros 2 seres em busca do amor. Um era um teólogo religioso. Conhecia tudo da religião. Só não sabia ainda o que era amar. O outro era um músico da religião. Cantava, tocava, mas nunca se deixou embalar por nota nenhuma dos verdadeiros afetos. Os 2 olham para aquele primeiro caminhante e ignoram. Passam de largo. Fecham os olhos. Como se
aquilo não tivesse nada a ver com eles. Até que vem um terceiro, aparentemente estranho, diferente, subjetivo. Vinha de um lugar considerado menor, vinha de uma sociedade chamada de mista, e vinha de um lugar onde a espiritualidade era considerada mística. Até que ele olha para aquele diferente do outro. E muito mais do que vê-lo como mais um, se enxerga nele. E tendo se enxergado nele, acaba encontrando e comunicando para Cristo o sentido do verdadeiro amor. Pois ao se ver no outro de Jesus, ele não somente achou o outro ferido, ele não somente se achou no caminho, como os dois acessaram a Deus. E que por causa disso foi que se fez as seguintes afirmações: que no caminho da vida eu tenho que amar a Deus nas 5 dimensões. Toda força, físico. Todo entendimento, razão. No coração, emoções. Espiritualmente, na alma, mas também nos sentidos. Porque é isso que o amor faz conosco. O amor, ele ressignifica o olhar de mim, do outro, da vida. E que ao ressignificar o olhar, ele me coloca num lugar de um mistério profundo, aonde tudo faz sentido. Os meus gestos de cuidados, as minhas ofertas de generosidade e também os meus laços construídos. Cristo diz assim: esse encontrou o amor nas 5 dimensões e mais. Ele mostrou o quanto ele ama a Deus. E que tendo amado a Deus é capaz também de amar o outro como a si mesmo. Aqui diz Jesus, é no amor, que, por exemplo, religiosidade não tem nada a ver com espiritualidade. E como espiritualidade é o lugar de uma experiência de vida profunda. Eu estou citando Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10. Perfeito. Vamos brindar. Vamos. Felizmente é possível contemplar o sol depois. Felizmente é possível Isso. contemplar o Contemplar o sol. sol. Eu adorei essa proposta do Felizmente. Que bom. E tê-lo aqui foi um privilégio. E nesse período que nós estamos vivendo agora, Semana Santa, Quaresma, Sim. né, Páscoa, e ouvir suas palavras foi, de fato, para mim enriquecedor. Fico grato a Muito vocês por essa enriquecedor. oportunidade. Me alimentou a alma. Que bom. Me alimentou Me a alma. enriqueceu também bastante. Que bom. Fico feliz por vocês e por mim, por conhecê-las, por saber de vocês, saber desse trabalho, saber dessa proposta. Porque o mundo está precisando disso. Nós estamos precisando disso. Desses lugares onde possamos refletir, onde podemos crescer, onde podemos dialogar, onde possamos amadurecer de fato. E vocês estão proporcionando isso. Então eu quero abraçá-las Muito e obrigada. dizer da minha gratidão. Falar dos meus interesses para dizer assim, ó, eu espero que em breve nos encontremos de novo, porque eu estou pretendendo montar um grupo de estudos sobre que bom. espiritualidade. Temos um momento de encontro para conversarmos com pessoas de todas as áreas. Nos convide. Já vou Não me é? inscrever. É. E algumas pessoas têm me pedido isso aqui. E eu estou com muita vontade de convidar vocês, convidar outras pessoas para dizer, olha, Bom. uma vez a cada 15 dias nós vamos nos Ótimo. encontrar num lugar, numa mesa, numa Sim. praça, em algum lugar para a gente poder sentar junto, comer junto, conversar bastante e irmos, não é, amadurecendo mutualmente. Então, aguarde que esse convite venha. E que você bom. que está nos acompanhando, que é daqui de João Pessoa ou de perto, que Ou do mundo inteiro, que né? se Do mundo interessa, inteiro. aí você vai poder estar com a gente também. Então, Gostaria de divulgar seu livro? me acompanha lá. Bom, eu tenho alguns livros, né? Se você vai lá no meu Instagram, @ezir.george, então você encontra lá as minhas postagens. Mas eu tenho, por exemplo, um texto na área do ser e do ter, que foi publicado pelas edições Loyola. Eu tenho um trabalho sobre formação humana e filosofia da existência, que é onde eu ancoro as minhas pesquisas e os meus trabalhos, que também foi publicado por uma editora paulista chamada Liber Arnes. Tenho outro trabalho que eu publiquei agora em 2021, que é um trabalho de análise sobre o pensamento filosófico de um alemão que foi meu orientador do doutorado, professor Fernand Royol.
quem também eu trago as suas contribuições aqui hoje. Eu tenho também um outro livro que está saindo agora pelo mercado de letras, sobre espiritualidade e formação humana. Então, além disso, tem artigos que estão aí disponíveis, né, sobre muitas questões. Então, eu estou dizendo assim, olha, eu sou alguém em busca, não é? Que fiz... E em partilha. E em partilhas, não é? Que estou fazendo daquilo que é o sentido da minha vida, o lugar da minha busca, mas também o lugar da minha formação e também da minha experiência profissional. Isso eu considero um privilégio, é que eu pesquiso aquilo com que eu trabalho com aquilo que é a minha própria vida, e nisso eu vou abraçando as pessoas e sendo abraçadas por elas, como aconteceu com vocês aqui hoje. Então fique atento, acompanha lá no Instagram, porque eu vou chamar vocês para a gente juntar pessoas, Vamos compartilhar várias áreas, felizmente, religiões, né? não Sim. importa, condição social, não importa, gente que quer conversar. Eu acredito que isso logo, logo vai estar aí sendo Chega junto. avisado. E gente que quer aprender um conteúdo fundamentado, chega junto com a gente. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo episódio do Felizmente. Beijo.